Michelle Obama foi o grande destaque de hoje do maior festival de inovação, tecnologia e criatividade do mundo, o South by Southwest, que está na reta final. A minha entrevistada de hoje é Vanessa Matias, especialista em inovação e cofundadora da White Rabbit, uma agência de tendências. A Vanessa participa do festival há 12 anos e, claro, ela está lá em Austin, no Texas, acompanhando tudo muito de perto. Vanessa, boa tarde para você aí em Austin, ainda são 6h30 por aí, muito bom conversar com você. Eu confesso que eu amaria ter visto Michelle Obama no palco. Antes de fazer uma pergunta para você, eu quero mostrar para o nosso telespectador a fila gigantesca para entrar na apresentação dela. Essas imagens foram gravadas 3 horas antes do painel da Michelle. E olha só, foi até a rua, fora do centro de convenções. E aí, as pessoas aplaudindo, fotografando e gravando quando ela subiu ao palco. It's so nice. You all are nice. But how about my sister? Emocionante, sensacional. Agora eu quero te ouvir. Como foi, o que mais te tocou do que a Michelle Obama disse, Vanessa? Prazer estar contigo, Cris. A Michelle, ela, na verdade, foi lançar um podcast junto com o irmão dela maior. E, então, ela falou muito sobre ancestralidade, falou muito sobre como que foi a vida deles, né? E quem estava com ela é a Laurie Santos, que ela é uma pesquisadora de Yale, que fala sobre felicidade. Ela tem um podcast que chama The Happiness Lab. Então, ele falou muito sobre felicidade. Uma das coisas que ela trouxe para a gente foi que ela sempre imaginava que a felicidade ia chegar quando ela tivesse dinheiro ou quando ela tivesse fama. E ela falou, olha, depois que eu conseguir ter tudo isso, eu posso garantir para vocês que isso não é o que traz felicidade. E é a mesma coisa que a Laurie Santos acabou trazendo, porque ela faz esse tipo de estudo, né, até do ponto de vista longitudinal, né, ao longo de muitos anos. E o que ela fala é que você tem um propósito, né, muito claro. E mais do que isso, eu achei muito interessante que ela falou que quando você faz o bem para as outras pessoas, nem que seja um pouquinho, então quando você participa de um movimento ativista, quando você dá dinheiro para uma pessoa, quando você procura ajudar alguma outra pessoa de alguma forma, isso faz com que você seja mais feliz. Porque isso faz com que você tenha esperança de que o mundo pode mudar. Né? Então, ela fala que isso muda muito a sua própria convicção. Então, eu achei essa foi o maior insight que eu mesmo tive. Ela falou até em inglês, we cannot afford to be hopeless. Então, essa ideia de a gente não pode, como sociedade, a gente não pode não ter esperanças. Essa não é uma possibilidade, né? Eu acho que é essa o que o termo, né, diz em inglês. Maravilhoso. Eu adoro a Laurie Santos, acho ela incrível, né? Como você disse, ela é uma professora de Yale que tem um curso em Yale sobre felicidade. Ela montou esse curso antes da pandemia, achou que não iam ter muitos alunos, 1/4 dos alunos de Yale apareceram no primeiro dia, se inscreveram para o curso. Eu vi a Laurie Santos ano passado no XSW, fiquei encantadíssima, Vanessa. Agora, o festival está chegando aí perto do fim. Quais foram os seus principais insights e as palestras que você destaca para a gente, além da Michelle Obama hoje? Sim. Hoje teve o Hugh Forrest, que é o presidente, ele acabou de fazer esse encerramento, né, depois da palestra do Brian Johnson, e ele falou novamente o que ele falou no começo, que ele falou, olha, gente, o clima aqui está mais estranho do que nunca, mas não o good weird, né, não o weird que as pessoas falam de Austin, que significa estranho, né, porque a Austin é uma cidade que vive muito da música, dos artistas, então ela tem essa fama de ser uma cidade estranha. Ele falou muito sobre essas questões geopolíticas, né, porque as pessoas não querem endereçar os assuntos da discordância entre elas, né? Você vê os próprios palestrantes, eles falam sobre esse clima que as pessoas não querem endereçar as questões geopolíticas, o que eles concordam, o que eles discordam, né? Então, teve a Michelle Obama fez uma referência bem clara ao Musk, né, falando, olha, a gente não precisa ir para Marte para ser feliz, né, a felicidade está aqui mesmo. Então, eles referenciaram muito essas questões geopolíticas em quase todas as palestras, né, mas sempre de uma forma com muito cuidado, vamos dizer assim, né. Sim, tem que ter cuidado quando você...
Tem que ter cuidado quando se fala disso, não tem jeito. A White Rabbit, que é a sua empresa, você já pode acrescentar, mas eu já queria trazer uma outra questão aqui. Vocês levaram um grupo de brasileiros para participar do SXSW. Quais foram os principais comentários deles? A gente teve bastante gente, teve um grupo dos seguros que eles acharam bem interessante, que ele falou que toda essa questão relacionada à inteligência artificial, computação quântica, vai influenciar de uma forma muito incisiva até indústrias que eram mais conservadoras, né? Como a própria indústria financeira, a indústria do seguro. Então, a gente viu que isso mudou, né? O próprio patrocinador brasileiro do festival, banco, as seguradoras vindo para cá. Então, eu acho que foi a primeira vez deles, né? E eles sentiram que realmente, assim, estar num festival que é tão convergente e que pensa à frente, no sentido de 5 a 10 anos, que essa é a perspectiva do festival, faz com que a gente consiga fazer mudanças aqui no hoje, né? Dentro das indústrias, dentro de cada empresa. E falando aí desses 5 a 10 anos, as principais tendências que você conseguiu captar por aí? Existe grandes questões relacionadas a poder de concentração nas empresas de tecnologia, então muitas pessoas falando sobre isso, e a gente viu até uma ausência, né, de grandes empresas que estão normalmente aqui, não estando, e que, por sua vez, já é um sinal, né, do festival. Então, a gente vê pessoas como a Amy Webb falando sobre isso, né, falando, olha, que para a gente é importante a gente entender quando esses multiagentes de inteligência artificial estiverem falando entre si, para a gente é cada vez mais importante saber como que foram criados os modelos. Isso já foi uma coisa que ela trouxe ano passado e esse ano ela trouxe de novo. O Scott Galloway também é super crítico, né, às grandes empresas, as famosas Big Techs, e ele também trouxe de uma forma bastante crítica, bastante contundente, as questões do poder de concentração, né? Essa ideia de ter mais abertura, de ter mais clareza, de ter mais transparência de como estão sendo feitos esses modelos, já que são poucos modelos que estão influenciando todas as empresas e vão influenciar todas as empresas, né? E ele também trouxe essa questão que eu acho que é interessante, que apesar de a gente estar num festival que é americano, que tem muitos americanos falando, né? Ele é global, mas ele tem uma grande influência norte-americanocêntrica, né? Que ele também falou que ele sente que os investimentos estão indo mais para a Europa, ele está sendo um mundo mais multipolar, né? Quando a gente fala das empresas chinesas, né, que estão sendo grandes potências dentro da inteligência artificial. Então, a gente vê grandes empresas fazendo muito mais com menos dinheiro. Então, existe aí uma corrida, né, essa corrida do ouro entre China e Estados Unidos, quando a gente fala dessas tecnologias que têm o poder de transformar o mundo como a gente conhece hoje, né? Então, elas são muito, muito estratégicas hoje. Você está num lugar aí icônico, né? Dentro do Austin Convention Center. Eu estou morrendo de inveja de você, Vanessa. O nosso tempo está acabando, mas rapidinho, eu não quero deixar de fazer uma pergunta que eu já fiz para outros entrevistados aqui e tive diferentes respostas. Então, por isso eu quero te perguntar, você que vai aí há 12 anos. Na sua opinião, o SXSW ainda é um festival de nicho ou já virou o que a gente chama de mainstream? Um festival que interessa muita gente? Eu acho que ele é um festival mais mainstream hoje, assim, ele era... Até a minha palestra favorita, quando vocês forem ver em casa, que eu não sei se vocês sabem, mas as palestras estão disponíveis dentro do site deles, né, os vídeos, os principais featured speakers, que são as principais palestras, e os keynotes ficam disponíveis e as pessoas podem assistir. Então, se vocês forem assistir, procuram o Douglas Rushkoff, que é um dos meus pesquisadores favoritos, e ele trouxe exatamente esse começo, né? No começo da palestra dele, ele falou assim, olha, aqui o South by sempre era um festival dos weirds também, né? Era um festival das pessoas que estavam na contracultura, era extremamente progressista. E ele fala, quando a gente vê aqui, os patrocinadores, as pessoas que estão aqui, ele vê que cada vez mais ele serve para todas as pessoas, né? Ele é cada vez mais um festival convergente. E eu não acho isso necessariamente ruim, ao contrário, eu acho que essa pauta de inovação, ela precisa ter uma pluriversalidade, né? De vozes, de pessoas que estão trazendo as coisas, sabe? E então eu sinto que ele virou essa grande pauta pelos brasileiros especificamente, a gente vê
grandes empresas aqui, a gente vê uma junção desde artistas, junto com empresas, junto com o governo esteve aqui muito presente, né? Inclusive com a Casa São Paulo. Então, eu acho que ser esse palco, né? Essa ebulição de várias pessoas, né? E a gente poder fazer contatos, networking, conversas e só troca de ideias com pessoas que têm essas perspectivas diferentes é extremamente rico. Vanessa, muito obrigada, é um prazer conversar com você. Aproveite aí os últimos dias. Eu sei que agora você vai entrar aí com força total no Music, né? No festival de música que você adora. Então aproveite muito. Beijo para você. Obrigada.